Oi, oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda e chegou o dia de falar sobre a ilha do Dr. Moreau, Moreal, Morro, como você preferir, escrito pelo H.G. Wells e publicado por várias editoras. Essa daqui é uma edição da Via Leitura. Vou deixar o link na descrição, caso você tenha interesse. Essa aqui foi uma leitura que a gente fez coletivamente no Clube dos Caóticos. E tem duas formas de participar dessas leituras. A primeira é uma forma individual, onde você pode acompanhar o cronograma sugerido, que eu sempre posto nas minhas redes sociais, usando a hashtag da leitura para compartilhar suas impressões, e aí a partir do mês seguinte sai um vídeo aqui no canal como esse. Ou coletivamente, para quem for membro do Clube dos Caóticos lá no Catarse, a partir da categoria Pura Entropia, a gente sempre tem um grupo de discussão no Telegram, específico para cada livro, com chat diário, então o chat é livre, você pode comentar meta por meta todos os dias, e a gente tem encontros via chat também. O link do clube tá aqui embaixo também, você pode conferir quais serão as próximas leituras, caso tenha interesse em participar com a gente, além de outras recompensas também. Me acompanha aí nas redes sociais, que é @Dricheck, em qualquer uma delas, ou então no canal no Telegram, que é Central Redatora de M, onde eu sempre posto esses convites e novidades. Tópicos na minutagem, com os principais assuntos abordados aqui do conteúdo, e vamos à obra. A Ilha do Dr. Moreau é um livro muito curtinho, de tamanho, dá para ler de uma vez, se você quiser. Porém, cuidado que é muito potente no seu coice, né, no seu desgraçamento mental e nas suas provocações. Ele começa sombrio por conta do mistério e se torna perturbador a cada ato de revelação, trazendo muitas questões éticas, morais, científicas, religiosas e humanas. Publicado pela primeira vez em 1896, o romance transcende sua época, característica que o autor domina em suas obras. Herbert George Wells, mais conhecido como H.G. Wells ou H.G. Wells, nasceu em 1866, na Inglaterra, considerado um dos pais da ficção científica, é uma figura muito importante para o gênero. Autor de grandes obras como A Guerra dos Mundos, A Máquina do Tempo e O Homem Invisível, H.G. Wells tornou-se famoso por seus romances de ficção que não apenas apresentavam suas visões críticas, sociais e políticas, mas também antecipavam diversas situações futuras da sociedade. Ele estudou biologia e a sua formação com certeza influenciou na sua abordagem brilhante para a escrita da ficção científica. Wells também foi o pioneiro em dar um tom pessimista às histórias sobre progresso, ciência e tecnologia, contrapondo-se ao entusiasmo predominante em relação ao futuro na época. Era visto como um visionário, mas a grande verdade é que ele sabia que ia dar merda, né? Produziu diversos escritos em sua carreira, abrangendo uma variedade de gêneros, incluindo romance, ensaio, história e crítica social. Ele questionava costumes, dilemas. Mesmo ao explorar tempos, lugares e formas de vida distintas, Wells nunca deixou de fazer referências à realidade em que vivia. Escreveu sobre lutas de classes, questionou a ética da ciência e anteviu bombardeios. Escreveu também sobre questões como educação, igualdade e justiça social. Sua visão almejava um mundo mais justo e mais igualitário, o que se alinhava diretamente com as suas ideias socialistas. Ele tinha um papel ativo na política e na sociedade. A trama começa com um náufrago, quando o navio do Edward Prendick afunda. Então ele fica à deriva um tempo e é resgatado e vai parar numa ilha isolada. O que será que é melhor? Ou pior, ficar em alto mar ou ir para uma ilha sinistra? Lá então ele conhece um cara um tanto quanto enigmático, que é o Dr. Moreau, um cientista meio excêntrico que aparentemente realiza experimentos questionáveis. Há uma imensa sensação de estranheza, um suquinho de estranheza, introduzindo o personagem e criando essa atmosfera de incerteza e isolamento que será explorada ao longo da narrativa. Ele ouve sons e vê criaturas diferentes, todo um clima de desespero, e esse clima de desespero vem desde as dificuldades da sobrevivência em alto mar e uma experiência traumática de recorrer ao canibalismo para se manter vivo, algo que é bem sutil no texto, não é descrito explicitamente, o que deixa mais perturbador ainda. E aí, com o avanço da história, esse fato se torna um ponto de reflexão sobre instintos e natureza humana. E aí, gente, eu vou contar o que acontece na ilha com relação aos experimentos, porque eu preciso disso
para prosseguir a minha análise, para conseguir levantar pontos de discussão sobre a obra. Não acho que seja um caso de spoiler, ainda mais sendo um clássico, e não é spoiler mesmo porque eu não vou contar nada do que acontece com o personagem, o que acontece com cada um deles, como termina. Não vou fazer um resumo sobre o livro, eu quero justamente debater as entrelinhas dele. E você também não precisa se preocupar, porque meus conteúdos normalmente, a não ser quando eu aviso, normalmente você pode assistir antes ou depois de ler ou de assistir o filme, seja o que for. Esteja avisado, então vamos descer mais um nível para falar sobre esse grandão desse livro. Edward Prendick, que é o nosso protagonista narrador, torna-se o observador das absurdas metamorfoses ocorridas na ilha. Sua jornada não apenas revela os segredos sombrios do Dr. Moreau, mas também coloca em questão a sua própria humanidade em um ambiente que desafia as fronteiras éticas e morais, o que realça muitas hipocrisias também. O Dr. Moreau, ele realiza experiências, que a gente pode chamar aqui de atrocidades também, transformando animais em criaturas humanoides. E é difícil de explicar porque são animais que agem como humanos, mas não são totalmente humanos. São colocados sempre como o homem-cão, o homem-puma, o homem-leopardo, tem vários tipos de animais. A dita busca pelo progresso científico sem restrições do Dr. Moreau expõe as implicações trágicas desse brincar de Deus com a natureza. E eu falo brincar de Deus porque é muito relacionável com o poder. Tem um determinado momento, um momento específico, que a gente percebe que há um controle pelo medo, E a gente também vê como funciona o grande poder invisível. Esse Deus que observa, julga, pune de acordo com suas próprias torturas disfarçadas de leis morais. E como isso também se reflete no Prendick e no Montgomery, que é o assistente do Dr. Moreau. Ele é o terceiro humano aqui, protagonista da história. Chamar os homens de humano nesse livro é muito irônico. Como isso se reflete neles a depender de como isso convém para os próprios benefícios. Isso daqui não tá certo. Não tá certo até eu precisar que esteja certo. Uma alusão fantástica ao temido poder divino e a sua constante punição, onde uma religião pode ser usada como instrumento alienador e controlador de massas. Nesse caso aqui do povo animal, do intitulado povo animal, muito se relaciona com os processos colonialistas europeus em territórios estrangeiros, um povo que deve ser colonizado e instruído a obedecer leis e seguir crenças, por exemplo, as conversões forçadas dos indígenas ao cristianismo. Uma pergunta que permeia a trama é até que ponto o homem pode ir em sua busca pelo conhecimento, pelo avanço científico, sem sacrificar sua própria humanidade. Wells utiliza muito bem a figura do Dr. Moreau para criticar as práticas científicas cruéis e irresponsáveis. Inclusive, na época, levantou fervorosos debates e discussões sobre a vivissecção de animais, que é o ato de dissecar um animal vivo com o propósito de realizar estudos. Literatura fantástica, uma trama com mistério que pode ser lida como entretenimento, porque é uma história interessante, e pode ser lida à luz das críticas sociais da época, incluindo a ética científica, a exploração colonialista, a superioridade racial e o tratamento de grupos marginalizados. Eu acho que isso que torna uma obra clássica, mesmo depois de tanto tempo, você tem tantos espectros de análise, de interpretação e reflexão. Um dos temas centrais do livro, sem dúvida, é a moral e a relativização dessa moral em determinadas circunstâncias. Os personagens são apresentados em situações moralmente complexas, como se fosse dado ao leitor de forma literal, porque a narrativa intervém ao leitor, faz essa comunicação direta, como se fosse dado ao leitor a possibilidade de julgar as ações como questionáveis ou condenáveis. H.G. Wells cria ambiguidades propositais o tempo todo para fazer com que você pense no que está acontecendo, pense nas ações dos personagens, o que convida a pensar também no que você faria no lugar deles. O que é certo, o que é errado, e não falando apenas na camada mais óbvia aí da história, dos experimentos, mas também em todos os desenrolares relacionados ou não a isso, porque afinal tudo é político, tudo se mescla em algum momento, as decisões, as ações e até mesmo os julgamentos sempre dizem algo sobre nós. Outro ponto que pega muito é o limite entre o homem e o animal. Essa questão sobre onde traçar a linha entre a humanidade e a animalidade. Quando é que um ser deixa de ser considerado animal
e é considerado um humano e vice-versa, né? Qual que é o critério dessa definição? Até porque a palavra humano, depois desse livro, ela pega de outras formas. Um animal aqui pode ter mais humanidade que um humano. Um homem pode agir como um animal, de forma mais animalesca do que um animal. Crueldade, desumanização e perda da identidade. As criaturas do Dr. Moreau, em sua luta pela sobrevivência, são reflexos distorcidos da humanidade, forçadas a confrontar suas próprias naturezas. São colocadas leis para serem seguidas e inquestionavelmente obedecidas, o que gera um contraponto brilhante, porque ao tentar domesticar bichos, notamos que os humanos são mais domesticáveis que os animais, no sentido de obediência, que é algo muito presente aqui no livro. Então, as leis que domesticam. Pensar também nas condições que podem levar tanto à animalização quanto à humanização foi o motivo do meu desgraçamento aqui, tá? Foi, não tem outra. É uma linha muito tênue. Esse livro, ele poderia se chamar Linha Tênue, porque o lance das ambiguidades morais, Jesus! Ainda mais quando você pode ter aí um lampejo, passa pela sua cabeça, nossa, mas será que a humanização dos animais é tão ruim assim? Levar civilidade, instrução, dar consciência para eles, será que é tão ruim? A gente, inclusive, falou muito sobre isso na discussão final, e eu tenho certeza que o Wade Wells, ele queria que a gente pensasse nisso. Ele me falou. Porque, primeiro, o cara é campeão em fazer você questionar a sua própria moral. Ponto. É muito relacionável com figuras que se colocam como autoridades por se sentirem superiores. E aí a gente, infelizmente, tem uma infinidade de exemplos de processos autoritários em cima de povos, de minorias, enfim. O romance inspirou algumas adaptações cinematográficas. A primeira delas é A Ilha dos Perdidos, em 1921. Depois dela, A Ira do Dr. Moreau, em 1932. Temos aí A Ira dos Monstros, que é bem bizarrona, tá? Já vou avisando, que é de 1972. Na mesma década, A Ilha do Dr. Moreau, de 77. E a última, que é A Ilha do Dr. Moreau, de 1996, que eu acho que é a adaptação mais famosa entre essas citadas, que é estrelada pelo Marlon Brando e pelo Val Kilmer. Obra clássica que permanece relevante na literatura e em debates sobre ética, ciência, desigualdade, e influente também na cultura popular através de referências, como por exemplo A Filha do Dr. Moreau, escrito pela Silvia Moreno Garcia, que faz uma reinterpretação do clássico, dando protagonismo não só a uma figura feminina, como também a discussão sobre os povos indígenas originários do México. Quero ler um trecho aqui do pós-fácil dessa edição que eu li, de Laurent de Sales, pós-fácil muito bom, inclusive. Por meio de sua prosa, nem sempre elegante, mas sempre dotada de vigor criativo e com frequentes toques de humor, A Ilha do Dr. Moreau expressa a complexa visão de um autor dividido entre uma crença abalada no progresso do homem e o temor da degenerescência. O escritor faleceria em 1946, depois de testemunhar os horrores da Segunda Guerra Mundial, ao longo da qual se dedicou a formular uma doutrina de direitos humanos. Brabo, que homem, que homem! O legado literário do H. Wells se estende para muito além das suas obras, né, com contextos sociais, políticos e filosóficos que continuam a ressoar ao longo do tempo. E é por isso que estamos aqui, brilhante em todas as suas camadas. E eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você já leu A Ilha do Dr. Moreau, me conta o que é que você acha. Se você for ler, me marca nas redes sociais, que eu também gosto de acompanhar e trocar uma ideia. A gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima.